Vamos louvar ao Senhor e vamos, nesse momento, ouvir a sua palavra, escrita, registrada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versos 14 até o verso 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, porque o Senhor nos colocou aqui nessa noite, nestes canais, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, Deus. E peço nesse momento que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, para que não seja simplesmente mais um vídeo, mais uma transmissão, mas para que a palavra do Senhor possa ser semeada, que ela possa brotar no coração desses irmãos, possa produzir frutos, possa produzir mudanças, possa produzir transformações, a começar da minha vida, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro e te peço e agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, tão profundas são as nossas necessidades, que até nós chegarmos aos céus, nós não poderemos deixar de orar. Você tem necessidades? Não? Então talvez você desconheça a sua própria pobreza. Você não precisa pedir misericórdia a Deus, nesse caso que a misericórdia do Senhor lhe mostre a sua miséria. Uma pessoa que não ora é uma pessoa sem Cristo. Essas são duras palavras de Charles Spurgeon que nos mostra muito bem a necessidade que nós temos de orar. Todos nós temos demandas, temos necessidades intensas, profundas, e portanto nós precisamos também orar intensamente. É sobre isso que esse texto aqui de Paulo aos Efésios ele vai falar. É interessante que muitas vezes quando nós oramos e intensificamos as nossas orações, é quando nós estamos passando por algum período de necessidade, somos afligidos por algumas demandas específicas. O pai que chora, que ora, que clama ao Senhor quando o seu filho está enfermo e ele não tem mais o que fazer, muitas vezes nenhum recurso para comprar um remédio. Os familiares que clamam por restauração nesse período de pandemia, são muitas as famílias que têm orado e buscado ao Senhor incessantemente, pedindo a cura dos seus amados. Esposos, esposas que se dobram diante do Senhor, pedindo um milagre em seus casamentos. As grandes necessidades, elas nos conduzem até a oração. Já pensou sobre isso? Se nós olharmos para trás nas nossas vidas, nós vamos conseguir enxergar que os nossos picos de oração, quando essas orações foram intensificadas, nós buscamos mais o Senhor,
se dá justamente em períodos em que nós estamos sofrendo, em que nós estamos precisando resolver alguma demanda precisa ser atendida. Grandes necessidades trazem à tona a intensidade de nossas orações. Veja, queridos, como isso é algo interessante de perceber. Se nós temos aqui de um lado que nós necessitamos de orar, muitas vezes crises financeiras, familiares, de saúde, no trabalho, nós temos que buscar ao Senhor, orar ao Senhor, porque nós não sabemos o que fazer nessas coisas. Do outro lado, nós temos que é o desejo do Senhor, que nós nos relacionemos com Ele intimamente, que nós busquemos ao Senhor mesmo de fato. Nós percebemos então que muitas vezes o Senhor permite essas provações, o Senhor permite essas situações, para que de fato eu e você possamos nos aproximar mais dEle. Mas será que nós só conseguimos enxergar a necessidade de orar e de ter uma vida intensa de oração quando uma catástrofe aparece na nossa vida? Quando uma situação extraordinária está à nossa volta? Será que só precisamos orar por causa disso? Será que não existem outras necessidades hoje e agora tão urgentes pela qual nós precisamos estar orando? Será que nós não vemos outros motivos para buscar o Senhor em oração? E Paulo nos mostra aqui nesse texto, meus irmãos, que ele compreendia bem as necessidades que a igreja tinha, a igreja de Éfeso e a igreja do Senhor Jesus como um todo, eu e você hoje. E por isso Paulo, ele orava, clamava por esses irmãos. Paulo era um homem de oração, ele orava continuamente. Os irmãos vão se recordar que na semana passada, o pastor Ronildo expôs aqui a oração de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1. E no intervalo aqui de 3 capítulos, Paulo ora novamente por esses irmãos. Lá no 1º capítulo ele orou agradecendo a Deus pelas coisas boas que o Senhor estava fazendo na igreja de Éfeso, mas aqui no capítulo 3, Paulo ele ora porque ele observa uma grande necessidade que aqueles irmãos tinham, e ele ora por isso de forma intensa. Ele começa essa oração no verso 14 dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos. Interessante que Paulo ele era de origem judia, judaica, e aqueles homens costumavam orar em pé. O fato de se colocar de joelhos, ele estava demonstrando ali que havia uma urgência nessa oração. Era aquela oração. A oração que ele precisava fazer, uma oração grande, uma oração de urgência, uma oração fervorosa. Grandes necessidades nos levam a orar e devem nos levar de fato a orar. Mas essas necessidades aqui não diziam respeito apenas a essa igreja de Éfeso, mas diz respeito também às necessidades da igreja presbiteriana de Jardim Camburi, a necessidade minha, a necessidade de cada crente no mundo hoje. E é sobre isso que nós iremos ouvir nessa noite. Nossas necessidades e a oração. Iremos aqui observar 3 necessidades apontadas pelo apóstolo Paulo. E a primeira necessidade que o apóstolo Paulo nos mostra nessa oração é a de sermos fortalecidos pelo Espírito. Versos 14 ao 16, nós vamos encontrar essa verdade. É interessante que a necessidade de ser forte, parecer forte na nossa sociedade, não é nenhuma novidade. Nós precisamos ser fortes se nós quisermos alcançar os nossos objetivos. Nós somos ensinados isso o tempo todo. Mas é interessante que essa força que a Bíblia nos fala aqui, ela é tão intensa, ela é tão profunda, que nós não conseguimos essa força aqui sozinhos. Essa verdade está aqui no verso 14. Uma força profunda que não está em nenhum de nós. Nós não possuímos essa força. E nós percebemos aqui que existe uma conexão com o capítulo 3, no versículo 1. Paulo, ele começa esse capítulo dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus,
por amor de vós, gentios. É interessante que Paulo vai falar aqui, depois dos mistérios da igreja, de que Cristo une tanto gentios, pessoas de raças diferentes, pessoas de causas diferentes, e por essa causa Paulo diz aqui: eu vou ensinar vocês. Paulo estava ensinando esses irmãos, portanto, eu estou em Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo, e eu estou ensinando vocês essas coisas. Mas no verso 14 nós percebemos que Paulo aqui, não apenas ele ensina, mas Paulo se coloca de joelhos por esta causa. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que não basta apenas pregarmos, ensinarmos, mas nós necessitamos também de orar. O verbo no original aqui dá a ideia de que ele continuamente orava. Diariamente ele ora por isso, ele ora com fervor, ele ora com intencionalidade, para que as pessoas permaneçam firmes no Evangelho, para que elas possuam essa força que não vem delas mesmas. Nós não podemos confiar demais na nossa mente, não podemos confiar demais naquilo que nós conhecemos, achando que o nosso conhecimento ele é suficiente. Achando que nós, por termos inteligência, por termos conhecimento, nós vamos conseguir viver. Isso não é suficiente. O que está na nossa mente precisa vir para o nosso coração, precisa redundar em ação, e nós não temos força sozinho para colocar em prática aquilo que nós conhecemos. E por isso Paulo ora, e por isso nós precisamos orar. Nós, como pastores dessa igreja, eu, pastor Joás, pastor Ronildo, nós não devemos apenas ensinar e pregar para a nossa igreja, assim como os nossos professores de EBD, os nossos líderes de PG, eles não devem apenas conduzir bons estudos. Da mesma forma, os pais da nossa igreja, eles não devem apenas ensinar os seus filhos. Toda essa rede de aprendizagem, ela deve estar firmada, alicerçada e acompanhada de oração. João Calvino diz que sem oração, a palavra ela não é semeada. A semeadura ela é vã, não vai dar certo. Nós precisamos orar para que a semente do Evangelho possa brotar nos corações dos nossos filhos, dos nossos irmãos, de todos aqueles a quem nós compartilhamos o Evangelho. É interessante que Paulo nos mostra aqui que essa força para viver o Evangelho, embora não venha de nós, embora não esteja em nós, ela é acessível a todos nós. Paulo nos diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, queridos, Paulo ora pelo nosso Pai. O Pai de Paulo, nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai. Ele se põe aqui orando de joelhos por nós, para sermos fortalecidos em Deus, o nosso Pai. Nós somos seus filhos, nós somos família de Deus. E ele continua dizendo no verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, essa força que nós recebemos, não é segundo a nossa necessidade. Veja, se fosse segundo a nossa necessidade, já seria uma força muito grande. Porque nós temos muitas necessidades. Temos necessidades intensas, profundas. Se recebêssemos uma força equiparada à nossa necessidade, por si só já seria muito grande. Mas o que Paulo diz aqui é que nós somos fortalecidos segundo a riqueza da glória de Deus. Meus irmãos, Deus é rico em toda boa dádiva, em bondade, em misericórdia, em amor, e Deus vai distribuindo isso segundo a sua riqueza. Nós podemos ser muito fortalecidos por causa da riqueza que há em Deus, é por causa dela que nós somos fortalecidos. Veja que coisa maravilhosa. E ele nos mostra, continua nos mostrando que como isso acontece, como isso se faz. Ele diz: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior,
Paulo não está pedindo aqui que haja uma mudança das circunstâncias, mas Paulo ora aqui por poder. A preocupação de Paulo aqui não é com coisas materiais, mas com coisas espirituais. Percebemos tantas vezes em nossas orações a preocupação com aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Esquecemos de orar pelas coisas espirituais. Esse era o foco da oração de Paulo, para que eles fossem fortalecidos no Espírito. Uma questão espiritual aqui. Paulo ora pelo poder do Espírito. E esse poder que vem de Deus, que Ele pega toda a sua graça e coloca em nossos corações, aplica em nossas vidas, nos fortalece, queridos. E essa é uma ação discreta, ela é feita no íntimo, ela é feita no homem interior, como ele diz aqui. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que traz força quando nós não temos mais força. É o Espírito que traz vigor quando o nosso corpo já está cansado. É o Espírito que traz a capacitação do alto quando nós não temos mais uma paz aqui nessa terra. É muito interessante nós percebermos homens de Deus, mulheres de Deus, que passam por situações tão difíceis e as pessoas olham e falam: como essa pessoa ainda está de pé? Como essa pessoa ainda consegue viver? Como essa pessoa ainda consegue sorrir? Não é uma força que vem de nós, mas é uma força que nós recebemos do próprio Deus. Nós somos capacitados ao orar. Quando oramos, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. Meus irmãos, que nesses dias de desespero, que nesses dias onde muitas famílias, inclusive da nossa igreja, têm experimentado o luto, têm experimentado o sofrimento da enfermidade, da instabilidade financeira, de relacionamentos. Mas, meu irmão, eu quero dizer nessa noite que você pode ser fortalecido hoje mesmo por esse Espírito que habita dentro de você. Ore ao Senhor, se ponha de joelhos, busque ao Senhor. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Pela sua muita riqueza, pelo seu poder, do seu Espírito Santo, nós somos fortalecidos. Glória a Deus por isso. Primeira necessidade, portanto, que Paulo nos mostra é a necessidade de sermos fortalecidos pelo Espírito, e nós somos, graças a Deus por isso. Uma segunda necessidade que nós observamos aqui que o apóstolo Paulo nos mostra é a necessidade de conhecermos o amor de Deus. Dos versos 17 ao 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Aqui Paulo ele muda um pouco do assunto, ele vai tratar agora sobre o amor. Nós percebemos aqui que o homem interior, ele vai sendo renovado por essa força que vem do Espírito Santo. Nós vemos lá no livro aos Coríntios que o homem exterior, ele pode até definhar, ficar fraco, adoecer, mas o homem interior, ele vai se renovando. E isso aqui, meus irmãos, tem a ver com conhecer esse amor maravilhoso. O Espírito Santo, ele no coração, fortalecendo, ele nos traz a entender, ele nos faz entender esse amor, o amor de Cristo aqui. O que Paulo estava ensinando aqui nessa oração não era nenhuma novidade. Desde o capítulo 1, a essência da mensagem de Paulo aqui está arraigada, alicerçada no amor de Deus pelo seu povo, no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Mas existe algo de especial aqui nessa oração. D.A. Carson vai dizer que nessa oração Paulo nos desafia a conhecer as dimensões ilimitadas do amor de Deus. Perceba, meu irmão, eu não estou dizendo que você não conheça o amor de Deus, que você não tenha experimentado o amor de Deus. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você certamente já experimentou desse amor. Mas o que nós observamos aqui é que há muito mais para se conhecer desse amor. Não apenas um nível raso, mas podemos nos aprofundar nesse amor.
E essa é uma grande necessidade que Paulo coloca. Precisamos conhecer, nos aprofundar desse amor. Veja o que Paulo coloca no verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Existe uma conexão aqui, queridos. Quando o Espírito, ele nos fortalece, ele faz isso de modo que Cristo habite em nosso coração e a gente fique cada vez mais arraigado, alicerçado nesse amor. Mas nós sabemos, André, que Cristo já habita no meu coração, eu nasci de novo, eu sou um cristão, sim. Mas aqui a ideia não é apenas de alguém que se hospeda, que passa uma pernoite e no outro dia vai embora, não. O verbo aqui de habitar indica que Jesus Cristo, ele é aquele proprietário. Ele é o dono de cada cômodo do seu coração, da sua vida. Ele é o proprietário do seu coração. Ele habita em você, ele é o seu dono. A ideia do texto aqui é que Cristo habita conosco, e quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos esse amor, Ele vai nos moldando, Ele vai nos reformando, Ele vai deixando a casa do jeito dEle, de forma que as pessoas nos veem e veem Jesus através de nossas vidas. Habite Cristo ricamente em vós. Meus irmãos, que coisa belíssima! Essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso objetivo de vida, ter a nossa casa transformada por Jesus Cristo. Mas como é que isso acontece? O verso 19 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui nós temos a ideia de algo sendo montado, uma casa sendo montada aqui, uma grande construção. Paulo nos mostra nesse texto aqui que o amor de Deus, ele é ilimitado. Você olha para frente e não consegue ver fim, você olha para os lados também não, para cima e para baixo, o amor de Deus não tem fim. Aonde você olha, você é envolvido por esse amor sem limites. É como aquela música que a gente aprende desde cedo no departamento infantil. O amor de Deus é maravilhoso. Que grande amor! Tão alto que não tem alto, tão baixo que não tem baixo, tão largo que não tem largo. Que grande amor! É esse o amor de Deus, maravilhoso, imensurável, infinito. E o texto está nos convidando aqui a conhecer mais desse amor. Eu e você podemos desfrutar muito mais desse amor de Deus, meus irmãos. Mas nós não conseguimos conhecer esse amor, desfrutar desse amor completo sozinhos. O texto nos diz aqui, a fim de poder compreender com todos os santos. Nós não temos como entender, compreender, viver esse amor de Deus completo sozinhos. Eu preciso de gente, eu preciso do Elias, eu preciso do pastor Ronildo, eu preciso do pastor Joás, eu preciso ver o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos, experimentando esse amor maravilhoso de Deus. A nossa fé, ela não é uma fé individualista. Deus salvou um povo, Deus salvou famílias. Eu preciso ter essa ideia de coletivo, preciso perceber Deus agindo na vida dos meus irmãos. Quantos de nós não somos fortalecidos com os testemunhos que nós observamos? De irmãos que oram, de irmãos que servem ao Senhor, de irmãos que passaram por dificuldades, mas venceram, contam seu testemunho, e nós somos fortalecidos por isso. Vemos o amor de Deus. É por isso que, por mais que eu fique receoso, eu tenho certeza que quando essa quarentena acabar, os crentes em Cristo Jesus vão voltar para a igreja. Porque desigrejado não tem como experimentar isso. É na igreja, na comunhão dos santos, é reunidos que nós conseguimos vislumbrar esse amor de Deus, uns com os outros, convivendo de perto, sendo edificados mutuamente. O texto continua dizendo, e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja, meus irmãos, que paradoxo. Você precisa conhecer aquilo que na verdade você não pode conhecer. Você precisa entender aquilo que na verdade não pode ser entendido. Sim, meus irmãos, nós nunca iremos de fato compreender a totalidade do amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Nós vamos ter que passar a eternidade toda conhecendo, vislumbrando, desfrutando desse amor, e ainda assim não vai ser totalmente. Por mais que nós conheçamos, nos debruçamos em estudar, em mergulhar, nós não conhecemos nada desse amor de Deus. É por isso que essa é uma necessidade constante. Precisamos orar dia após dia. Deus, eu quero conhecer o teu amor de fato. Há muito ainda para experimentar de Deus, meu irmão. Há muito mais para experimentar de Deus do que simplesmente ser membro de uma igreja. Há muito mais para experimentar de Deus e do seu amor do que simplesmente frequentar um pequeno grupo, do que ter algum cargo na igreja, do que servir algum ministério. Há muito mais de Deus para eu e você experimentarmos. E ainda assim será pouco. Essa é uma necessidade constante de todos nós. Se existe uma necessidade mais urgente do que essa, é a de nós conhecermos de fato a Jesus Cristo e o seu amor. Peça ao Senhor, ore ao Senhor. Paulo pregou para a igreja de Efésios por muitos anos. Paulo deixou homens fiéis para cuidar dessa igreja. Paulo escreveu uma carta para orientar esses irmãos, mas nada disso substitui os joelhos dobrados. Nada disso substitui uma vida de oração. Meus irmãos, você quer conhecer a Cristo, você quer desfrutar e conhecer o amor de Jesus Cristo, escute boas pregações, escute bons pregadores, tem muitos aí melhor do que o pastor André, pode ouvir, você vai ser edificado, mas em nome de Jesus, não deixe de orar. Se não orarmos, não vai adiantar de nada. Não esqueça de dobrar os seus joelhos, porque é quando nós oramos que nós falamos diretamente com o nosso Deus, e assim nós podemos conhecer, vislumbrar ainda mais desse amor maravilhoso, desse amor infinito e incontável do nosso Deus. Ore por você, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore por aqueles que Deus tem colocado na sua vida, ore para que possamos apreciar e experimentar esse amor maravilhoso do nosso Deus. Mas uma terceira necessidade que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto é a necessidade de glorificarmos a Deus. Versos 20 e 21. Meus irmãos, nesses versos nós percebemos Paulo aqui começa vislumbrando quem é aquele capaz de atender às suas necessidades. Paulo olha para aquele que de fato ouve e pode responder, atender às nossas orações. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E de fato, meus irmãos, Paulo estava pensando aqui em coisas muito grandes, em coisas muito elevadas. Ele estava orando para que homens pudessem ser fortalecidos por Deus, mesmo quando estivessem fracos. Paulo está orando aqui para que homens conhecessem um amor ilimitado. Que coisa difícil, que coisa profunda. Isso de fato é muita coisa, é muito. Mas sabe por que Paulo ora aqui com confiança, meus irmãos? Porque o Deus de Paulo, que é o nosso Pai também, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E isso é fantástico. Os pedidos que você faz a Deus, por mais ousados que possam parecer, não são nada para Ele. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que você pede na sua oração.
Muito mais. Você sequer vai conseguir imaginar algo que seja grande demais, difícil demais para o nosso Deus. E essa verdade é maravilhosa. Essa verdade ela nos motiva a orar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E o verso 20 termina dizendo: conforme o seu poder que opera em nós. Meu irmão, esse poder é tão grande. E esse poder tão grande e maravilhoso, ele está operando aqui. Ele está operando em você. Olhe para as suas mãos, olhe no espelho, olhe para você. É em você que Deus está operando esse poder, meu irmão. É por isso que nós pedimos, é por isso que nós clamamos, porque em nós é operado o poder de Deus. Que verdade maravilhosa! E adiante dessa verdade que Paulo nos mostra aqui, e ele é arrebatado aqui nessa oração no verso 21, quando ele diz: a Ele seja a glória. A Deus seja a glória. É interessante que Paulo estava aqui no meio de grandes necessidades, necessidades intensas, orando de joelho, clamando ao Senhor. Mas Paulo aqui no final simplesmente, ele para e adora ao Senhor. Queridos, existem momentos em que nós estamos em orações tão intensas, chegamos tão perto de Deus quando oramos, que parece que a gente esquece os problemas. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar orando assim. Você começa a orar, falou os seus pedidos, as suas necessidades, você continua orando ao Senhor, mas daqui a pouco você só pensa em adorar a Deus, porque Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, Ele é tão bondoso, que tudo que Deus é muito maior do que o nosso problema, e a gente só faz glorificar e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Nós somos tomados pelo amor e pela sua glória, e nós o adoramos, e nós o bendizemos. E Paulo diz aqui: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Paulo termina aqui exaltando o nome de Deus, e ele pede para que isso seja uma realidade da igreja. Assim como Cristo exaltou o Pai, Ele pede também para que nós o exaltássemos. E Ele não pede apenas para a igreja de Éfeso, mas Ele pede para a igreja de Cristo Jesus em todas as gerações, para todos sempre. Nós devemos fazer essa oração de glorificar a Deus. Isso é uma necessidade nas nossas vidas, fomos criados para isso, para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Meu irmão, quanto mais nós oramos, mais nós somos fortalecidos. Quanto mais oramos, mais presente Deus vai ser na nossa vida, mais nós vamos poder experimentar do amor de Deus e mais nós vamos poder glorificar a Deus quanto mais nós oramos. Porque a oração é o reconhecimento de que nós não somos nada. A oração é o reconhecimento de que você não pode fazer nada sozinho, você não pode mover uma palha sozinho, você precisa de Deus para tudo. Você reconhece quem é o soberano, você reconhece quem está no controle da história, e quando você ora, você glorifica a Deus por causa disso. Os planos dele, a vontade dele é infinitamente melhor, perfeita e vai ser desenvolvida de forma perfeita, porque a vontade dele é a melhor, o plano dele é o melhor. Talvez, meu irmão, você já tenha escutado muitas pregações. Talvez você conheça demais a respeito da Bíblia, a respeito de Cristo. Mas a única coisa que está faltando para você é dobrar os seus joelhos, é buscar o Senhor em oração, é rasgar o seu coração diante do Senhor e dizer: Deus, me desperta para isso. Aqui nós observamos as necessidades apresentadas por Paulo. E essas necessidades
são as nossas necessidades. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nós precisamos conhecer muito mais desse amor de Deus. Nós precisamos glorificar ao nosso Deus. O que fazer diante de tudo isso? Nicodemos, pregando sobre esse texto, ele vai falar que não sabe se alcançou esse padrão aqui ainda de Paulo. De fato, meu irmão, olhando para a vida dele, um homem que tem tanta experiência, tanta caminhada cristã, e olhando para a minha vida, como eu estou longe de alcançar isso. Como eu estou longe de ter essa vida de oração. Mas nós precisamos nos lançar diante do Senhor. Se quisermos ser fortalecidos de fato, se quisermos de fato desfrutar desse amor maravilhoso do nosso Deus e glorificá-lo como convém, nós precisamos orar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos, que isso seja uma realidade na minha vida, que isso seja uma realidade na vida da nossa igreja. É interessante observar aqui um contraste entre fortalecer o homem interior e fortalecer o homem exterior. Eu não sou muito apropriado para falar de fortalecer o homem exterior, porque eu sei que na nossa igreja tem pessoas mais fitness do que eu. Nós fazemos exercícios, musculação para fortalecer a nossa musculatura, nós fazemos uma dieta adequada de carboidratos, de proteína para ajudar em nossos exercícios. Tudo isso é importante para que o homem exterior esteja forte, esteja bem, esteja saudável. Mas e o homem interior? Como fortalecer? Meus irmãos, se quisermos fortalecer o nosso interior, nós precisamos de exercícios espirituais. Quanto mais perto estivermos do Senhor, quanto mais cheios do Espírito estivermos, mais fortalecidos nós seremos. E é interessante que Calvino usa isso, explica isso usando a figura do agricultor. O agricultor ele pode trabalhar demais, pode preparar a terra ali bonitinho, arar, adubar, ele lança a semente, mas chega uma hora que não depende mais dele. Chega uma hora em que ele tem que pedir, esperar que o céu se abra, que a chuva caia e que a vida brote do solo. Assim é a nossa vida espiritual. Nós devemos lutar, nós devemos buscar ao Senhor com os meios de graça que Ele nos deu, a Sua palavra, o culto, a Santa Ceia, sim, nós precisamos disso. Mas chega uma hora que nós precisamos também da graça do Senhor sobre nossa vida. E é essa graça que nos fortalece. E aqui está a boa notícia: Deus escuta as nossas orações. Meu irmão, você está fraco, você está abatido, ore que o Senhor vai te responder. Você tem acompanhado alguém que está fraco espiritualmente, que está caindo, que está desanimado, que está vacilante, ore por essa pessoa. Meu irmão, é através da oração que nós seremos fortalecidos. Uma força que não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Ore ao Senhor. O quanto nós temos orado pelas pessoas que nós amamos. Tantas vezes investimos o nosso tempo em tantas coisas. Pagamos escola cara para os nossos filhos, nos esforçamos para dar do bom e do melhor, mas você tem orado para que ele experimente desse amor maravilhoso de Jesus? Você acha que o que você conhece do amor de Jesus é o suficiente? Meu irmão, existe muito mais que eu e você podemos experimentar. A oração é um convite para nos mergulhar, nos afundar no oceano profundo do amor imenso do nosso Deus. Que as nossas necessidades, queridos, que essas necessidades que ouvimos nessa noite, que elas possam nos levar de fato a buscar cada vez mais o nosso Deus, o Senhor, em oração. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a Sua palavra.